marcou aquele tempo na prefeitura era justamente isso, como é que se diz, a cooperação do povo, o respeito, o amor, a amizade e a honestidade daqueles que governavam o país, o estado, o município naquela época. Havia um certo entendimento, havia até uma certa amizade, camaradagem, era muito bom. Naquela época, os governantes, eles procuravam, eles visualizavam acima de tudo o bem-estar do povo e o progresso da cidade que governavam, ou do estado, ou do país. Eu era de uma família tradicionalmente política. O meu pai não, meu pai era italiano, mas o meu avô materno, ele foi prefeito também daqui, era Filandro Julef Portela Richard, um homem que era de uma inteligência muito conhecida aqui por todos, até pelas cidades vizinhas. Todo mundo falava na inteligência, chamava o seu Filandro. Então eu tinha essa veia política já no meu sangue. Eu nunca senti nenhum preconceito a meu respeito. Eu adorava, eu gostava, eu me sentia feliz quando me chamavam para falar num comício político. E hoje, não, eu sinceramente, hoje não gosto mais de política. Eu não gosto mais dos governantes. Eu sinto muita tristeza quando eu vejo os rumos que o país está tomando. Que o Brasil poderia ser hoje, com a potencialidade que ele tem, um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo. Mas hoje é o que nós vemos. Quanta miséria nós vemos em nosso país, em nossos estados, em nossos municípios, sem que nós possamos fazer nada. Não é conviver e até aceitar o que nós vemos. Eu estudei metade do ginásio em Salvador, na Bahia, e no Colégio das Irmãs em Teresina eu passei 3 anos. Depois eu fiz o curso de contadora em Fortaleza. E aquele retrato foi justamente tirado da minha formatura de contadora. Se a senhora pudesse voltar no tempo e assumir novamente a prefeitura municipal, o que a senhora faria que não fez? Engraçado. Nesse ponto eu tenho minha consciência muito tranquila, porque eu acho que eu faria a mesma coisa. O que eu pudesse fazer, eu faria pelo bem comum do povo. Eu procuraria dar uma vida melhor ao povo, combater um pouco a miséria que hoje vive, procurar olhar mais para aqueles necessitados, procurar dar emprego e elevar a dignidade de todos. Era o que eu mais procuraria fazer. A senhora realizou alguma obra, na sua administração? Não, não, porque não houve nem tempo. E naquela época, realmente, quando eu assumi, era tudo tão bem administrado, que eu só fiz dar continuidade ao trabalho que já existia na prefeitura, né? Era uma época muito diferente, sinceramente, muito diferente dessa de hoje. Eu posso até estar errada no meu pensamento, mas era muito melhor. A senhora nomeou os secretários ou já vinha de outra gente? Não, eu aceitei todos os que já trabalhavam antes, né? Eu não demiti e nem nomeei ninguém. Não houve necessidade disso. Eu fui secretária e depois eu fui convidada a ficar como prefeita e fiquei até o meu casamento. Só saí daqui porque me casei e fui morar no Ceará, em Fortaleza. Como foi a sua nomeação? Não, eu fui convidada. Seu Abílio era prefeito, morreu e naturalmente eu assumi o cargo. Se a senhora assumisse hoje, tivesse esse privilégio de assumir a prefeitura hoje, a senhora tem ideia do que a senhora poderia fazer hoje com os recursos que tem? Olha, se eu tivesse a oportunidade de exercer novamente o cargo, que eu já disse que eu acho uma coisa impossível, não é? Eu ia me sentir assim, talvez eu nem aceitasse se fosse convidada, porque hoje é quase impossível se lutar contra o que se faz hoje. Hoje eu não gostaria mais de me meter em política. Até no Ceará, mesmo em Fortaleza, porque meu irmão foi candidato, foi governador, foi presidente da Câmara em Brasília 3 vezes, e numa dessas campanhas dele,
Uma vez eu fui falar e todas as noites eu me buscar para fazer comício. Nessa época ainda existia muita seriedade na política, né? E eu achava uma beleza em falar, e falar daqueles comícios lá na periferia de Fortaleza. Quase todas as noites eu ia. Mas hoje, sinceramente, eu acho que eu não teria mais coragem. Os recursos naquele tempo, como é? Como é que não vinha de onde? Não, os recursos naquele tempo eram muito limitados. Porque também as despesas eram. Picos era uma cidade pequena, menino. Olha, hoje quando eu chego aqui, eu não conheço mais Picos. Eu disse, este de maneira nenhuma é o meu Picos. O meu Picos mora no meu coração. Esse viverá sempre comigo. Até a morte, que eu espero que demore muito tempo ainda, né? Mas não é mais o meu Picos, é muito diferente, muito mesmo. A senhora acabou de falar aí de ajuda aos pobres. 10 anos antes da senhora ter assumido, faleceu em Picos Enói Santos Nunes. A senhora podia falar alguma coisa sobre ela? Posso. Enói era uma pessoa que levou a vida toda dedicada no serviço aos pobres, era muito caridosa, e à igreja. Enói, quando Enói morreu, eu era muito nova ainda. Aliás, no dia da morte dela, nós estávamos em casa jantando, quando deu assim aquele trovão muito grande e um relâmpago e aquele cheiro de enxofre. E o pessoal ouviu os gritos na rua. O raio matou Enói. Foi um abalo, todo mundo em Picos ficou abalada. E Enói era realmente uma pessoa santa, era privilegiada. Não, eu morava ali naquela pracinha, não é o nome daquela praça ali, que hoje é a Caixa Econômica, minha casa hoje é a Caixa Econômica. Enói morava, era filha do senhor Eliseu, e morava lá no fim dessa avenida, não era muito perto não. Olha, picoenses, vocês podem até não acreditar, mas vocês moram no meu coração. Jamais eu vou esquecer o Picos do meu tempo, o Picos da minha infância, o Picos da minha juventude. Então eu desejo que a minha cidade cresça não só em riquezas, não só em extensão territorial, como eu vi a imensidão hoje de Picos. Eu quero que vocês cresçam, que o Picos cresça exatamente naquilo que move, mas devia mover o coração da humanidade toda, com os olhos voltados para aqueles que necessitam, ajudando, procurando cada vez mais o engrandecimento da nossa terra, da nossa cidade e o bem-estar dos nossos cidadãos que aqui moram.